Bom, vocês viram aí que o Trump taxou as exportações brasileiras para os Estados Unidos em 50%. Viram também que a carta cita explicitamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e algumas menções a alguns pacotes econômicos, algumas questões econômicas que, segundo Trump, tornam o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos injusto para os americanos, o que já está mais que comprovado que não faz sentido em alguns termos, né, em vários termos. Mas nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como que esse tarifaço vai afetar a sua vida diretamente. Muita gente tem falado aí das questões de economia, juros, inflação, etc. Mas é importante que a gente entenda como que isso vai impactar no seu dia a dia, né? Na sua rotina como um todo, porque isso pode ter impactos bastante robustos. A gente não pode tratar essa questão do Trump versus Lula como uma questão somente política, porque tem consequências econômicas e você pode sentir isso já nos próximos dias. Caso essa tarifa se mantenha por muito tempo, a gente vai ter algumas questões que vão impactar diretamente na sua vida. Se você está chegando agora, eu sou o Pedro, eu sou economista, eu sou consultor financeiro. Eu já fiz mais de 500 planejamentos financeiros para clientes do Brasil e do mundo e já cuidei de mais de 120 milhões de reais de clientes, tanto em corretoras brasileiras quanto corretoras internacionais. E hoje a pauta é especificamente falar de planejamento financeiro. Bom, e para a gente começar a pauta, é importante a gente ressaltar que essa medida do Trump ela impacta diretamente no dólar, né? A relação real e dólar vai ficar abalada por conta desse tarifado. E é justamente essa questão do dólar que vai ser central aqui na nossa análise do vídeo, para que a gente entenda como que isso vai gerando algumas consequências para a sua vida. Existe um relatório do Banco Central que mostra que 60% da variação do dólar é repassada para a população em geral. Tá? Então, sempre que o dólar sobe ou cai, a vida das pessoas muda de certa forma. Então, no ano passado, quando o dólar chegou a bater 6,30, a gente teve o encarecimento de vários produtos, né? E a inflação começou a galopar de tal forma que a gente teve ali, se eu não me engano, foi em fevereiro, uma inflação de 1,31%, muito por conta daquele dólar que tinha subido lá em dezembro de 2024. Então agora a gente vai ter essa incerteza, o dólar já subiu depois do anúncio do tarifaço do Trump, isso pode continuar acontecendo caso não se revogue essa tarifa, caso as duas partes não concordem em alguns termos. De tal forma que a gente teve também lá em dezembro de 2024 o Banco Central fazendo a maior intervenção no dólar desde 1999, gastando ali mais de 60 bilhões de reais para controlar a moeda americana. Então isso é um ponto super importante porque o dólar de fato traz uma preocupação para os economistas e para a vida das pessoas como um todo. E aí tem um outro estudo muito legal da Fundação Getúlio Vargas que mostra o impacto do dólar no consumo dos brasileiros. E, inclusive, esse é o nome do estudo, o impacto do dólar no consumo dos brasileiros. Pode botar na barra de pesquisa e pesquisar, dá uma lida, e é muito legal esse estudo, eu sugiro muito que todos vocês que estão vendo deem uma olhada nesse PDF, ele é bem legal. Nesse estudo, a FGV retrata que o impacto do dólar ele varia conforme a renda das pessoas. Pessoas de renda mais baixa no Brasil têm maior impacto do dólar na vida, cerca de 14%. Então, sempre que o dólar sobe, sobe o preço de 14% da cesta de consumo dessas pessoas. Né? Agora, para pessoas de alta renda, o impacto já é menor, é de 11%. E o mais interessante desse estudo é que quanto maior a renda das pessoas, menor é a correlação com o dólar. Então, menos suscetíveis ao dólar as pessoas ficam. Então, a gente sabe que o dólar mais caro ele impacta e prejudica principalmente as pessoas de menor renda no Brasil, enquanto as pessoas de alta renda conseguem mecanismos para driblar essa inflação do dólar como um todo, e também por conta das carteiras de investimentos estarem, de certa forma, atreladas ao dólar. Basicamente, o ponto é esse: a cesta de consumo das pessoas de menor renda ela é mais restrita, né? E os produtos que estão nessa cesta de consumo básica de todos nós, né, ela tem um impacto severo do dólar. Então, a gente importa muitos alimentos básicos para as pessoas e essa importação acontece via dólar, por isso que as pessoas de menor renda têm um impacto maior. E aí, para a gente encerrar esse ponto, quando a gente olha para o futuro, a gente tem um dos principais indicadores para isso é a inflação brasileira contra a inflação americana. Então, o IPCA ele sobe muito, a inflação brasileira sobe muito mais do que a inflação americana, que a gente chama de CPI. Isso nos dá uma sensação, nos dá um indicativo de que ao longo dos anos o dólar deve se valorizar frente ao real, como já vem acontecendo nos últimos anos. Em média, o dólar sobe 10% em relação ao real todos os anos. No ano passado foi um pouquinho mais, esse ano está caindo cerca de 12%. Então, ao longo do tempo, não é um movimento linear, mas a gente sabe que daqui 10, 15 anos é muito provável que o dólar esteja acima do patamar que está hoje, caso tudo se mantenha como está e a gente não tenha nenhuma mudança nas estruturas econômicas em geral. Dito isso, o que você precisa fazer com seu dinheiro agora, caso você não tenha movimentado ainda a sua vida em relação a esse tarifaço do Trump para as exportações brasileiras? Eu quero dividir esse vídeo em pessoas que estão em três fases diferentes
para que você entenda em qual fase você está e a partir disso eu te entregar uma solução. Bom, você sabe, né, que se o dólar continuar subindo, desde que a gente teve tarifaço do Trump, o dólar subiu um pouco, se esse movimento continuar, você sabe que o seu custo de vida vai ficar mais caro, os produtos que você consome no supermercado vão ficar mais caros. E aí, se você não tem uma reserva de emergência ainda, está endividado ou está no zero a zero, está na hora de organizar as contas, porque pode ser que os produtos fiquem mais caros nos próximos meses, não só por conta do dólar, mas também por outros fatores. Se você quer começar a se organizar financeiramente, é importante que você trave alguns percentuais da sua vida. Então vamos colocar aqui um exemplo que você ganha 10 mil reais por mês. Você vai viver com 70, 80% do seu salário. O resto você vai tentar guardar um pouco de dinheiro, vai tentar usar para gastar, né, nos jantares, eventos, etc. que você for fazer. Então você travar esses percentuais e organizar sua vida daqui para frente vai ser super importante. E aí você começa a guardar todos os meses e aí você repete o processo sempre que ele der certo, né? Então você guarda dinheiro todos os meses, monta sua reserva de emergência e a partir disso você vai ter um colchão financeiro. Essa reserva de emergência vai servir como um amortecedor. Então, se você tiver algum ajuste para cima no seu custo de vida, você tendo esse dinheiro guardado, você tem tempo para reajustar os novos fatores, né? Reajustar o novo custo de vida, tentar buscar um salário maior também. Então, essa reserva de emergência, ela vai servir como um amortecedor caso o custo de vida suba muito rápido, o que é uma coisa que a gente não consegue prever. Agora, se você está construindo a reserva de emergência, mas ainda não terminou, é hora de tentar dar uma acelerada, tá? Tenta tirar aquele gasto burro da sua vida, aquele gasto que não vai diminuir tanto a sua qualidade de vida, porque pode ser de novo que a gente tenha uma escalada inflacionária caso esse tarifaço se mantenha, né? Então, você agilizar a sua reserva de emergência vai te salvar, né? Vai fazer com que você tenha um amortecedor mais rápido. E aí você pode utilizar do corte de gastos, como eu mencionei, ou também utilizar de rendas extras que você porventura possa fazer sem mudar sua rotina, se couber na sua rotina. Agora, se você já terminou sua reserva de emergência e já tem investimentos para longo prazo, aí chegou o momento de você dolarizar sua carteira. Já passou do momento, inclusive, de você dolarizar sua carteira, mas eu quero que você use esse tarifaço como uma materialização do que a gente chama de risco Brasil. Então, o Brasil ele é uma potência econômica média, nós não somos uma potência econômica mundial. Nossa moeda é muito fraca, então você precisa desvincular dos seus investimentos o risco Brasil. Quando você investe em dólar, você descorrelaciona os fatores, né? Então você está rendendo em dólar, você está construindo patrimônio em dólar, e aí independe do que acontece com o real, porque o real ele vai estar aqui e o seu patrimônio em dólar vai estar aqui. Então não existe uma correlação. Ao longo do tempo, à medida que o real vai se desvalorizando, o dólar ele pode até se desvalorizar um pouquinho, mas o ritmo ele é muito menor, né? Então você vai ter, comparativamente, você vai estar aumentando sua qualidade de vida em relação à média da população brasileira. Aqui na consultoria, a gente sempre recomenda pelo menos 20% do patrimônio em dólar. É o mínimo, tá? Tem gente que dolariza 100% do patrimônio, tem gente que dolariza 50%, 60% do patrimônio. Aí vai de você. Tudo que for 20% para cima é cabível no seu patrimônio, na sua construção de patrimônio. E aí, quando a gente fala de investir nos Estados Unidos, muita gente vai direto pensar em investir em bolsa, né? Investir no S&P 500. Que, claro, traz um retorno muito bom, muito interessante ao longo dos anos, mas é importante ressaltar que nesse momento a gente tem boas rendas fixas nos Estados Unidos, pagando 4, 5, 6% ao ano, mais a variação do dólar. Então, quando a gente joga na estimativa que o dólar sobe em média 10% ao ano em relação ao real, a gente está falando de um retorno médio de 14, 15, 16% ao ano. Então são bons retornos para quem quer buscar uma renda fixa, vai ter a volatilidade do dólar, vai ter a volatilidade da renda fixa, mas é uma volatilidade super controlada, é um sobe e desce de preço super controlado que garanto que, sendo bem construído esse produto para você, essa carteira de investimento para você, você vai ter boas memórias, boas recordações dos seus investimentos em dólar. E é importante você respeitar essas três fases que eu mencionei, porque se você pular essas fases, vai dar errado. Imagina uma pessoa que, em vez de montar uma reserva de emergência, coloca todo o patrimônio em dólar. Aí o dólar passou de 5,56, que está hoje, para R$ 4. Vamos colocar esse exemplo absurdo, né? Só que essa pessoa precisou resgatar nesse meio tempo, então ela perdeu dinheiro. Mesmo que o dólar depois passe de R$ 4 para 10, né? Essa pessoa ela perdeu dinheiro porque ela não deixou o tempo acontecer no dólar. Então, primeiro, respeita os processos, né? Primeiro, organiza suas contas e começa a guardar dinheiro, termina sua reserva de emergência, depois você começa a investir por longo prazo. Porque, de novo, no longo prazo você dá espaço para os rendimentos acontecerem, para as teses de investimento se concretizarem e para o dólar subir, dentro dessa perspectiva que a gente está construindo aqui nesse vídeo. Quando a gente fala de passo a passo, é super importante que você siga um. E é exatamente isso que eu faço aqui na minha consultoria. Eu construo um passo a passo individual e personalizado para cada um dos meus clientes. Então, se você acredita que precisa ter um acompanhamento, precisa construir uma rota para organizar suas contas ou melhorar os seus investimentos,
eu vou deixar o QR Code na tela e o link na descrição para você falar diretamente comigo e a gente montar um plano personalizado para você. Mas voltando para o vídeo, essa rixa, essa briga entre Trump e Lula pode continuar por bastante tempo. A gente sabe que o Trump já revogou várias tarifas e depois do Brasil ele colocou várias tarifas em outros países também. Mas essa incerteza ela vai pairar aí no ar, né? E quanto mais tempo essa incerteza ficar, mais tempo o dólar vai ter para ficar nessa incerteza, né? E aí a tendência é que ele suba gradativamente. Isso porque, com a incerteza, os investidores estrangeiros vão saindo do Brasil para comprar outras moedas, em geral, o próprio dólar. Então, existe essa tendência de o dólar subir, sim. Claro que a gente espera que essa questão toda se resolva da melhor forma possível, mas é importante eu te passar a mensagem de que você não pode depender de nenhum governante, qualquer que seja, para que você tenha uma vida financeira organizada. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E eu vejo você no próximo vídeo.